Olá, advogados e advogadas de todo o Brasil. Me chamo Ruben Weber, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. E hoje estarei apresentando um tutorial sobre a guia de fluxo diário. Antes de mais nada, é importante saber que para chegar a esta guia, existem duas opções. Primeiro, você clicando aqui na guia de processos, clique em honorários, você vai ter aqui fluxo diário. Você clicando, você vai ser redirecionado para esta página, tá? Ou você clicando aqui na guia financeiro, clica aqui em acesse o fluxo diário e você será também redirecionado para esta página. Bom, esta página aqui, esta planilha em específico de fluxo diário, nada mais é do que o fluxo do seu caixa, do escritório de advocacia. Então você precisa saber no seu escritório o que entra, as receitas e o que sai do seu escritório, que são as despesas, custos operacionais e daí por diante. Então, é importante que o advogado, né, ou o gestor do seu escritório de advocacia esteja atento a esses detalhes. Então, aqui nós temos a opção de selecionar a receita ou despesa. Antes mesmo de comentar sobre essas guias aqui, né, essas colunas, primeiro a gente precisa selecionar o mês, né? Então, se estamos no mês de janeiro, nós selecionamos o mês de janeiro. Se estamos no mês de março, nós selecionamos o mês corrente, né? E daí por diante. Mas o certo é que temos algumas informações importantes aqui, como total de receitas do mês, total de despesas do mês. Aqui, essa célula, ela contém fórmulas que ela calcula com base no que você adicionar aqui de receita. Nesse caso aqui estamos falando de receita, né? Então ela faz uma somatória de todas as receitas incluídas por você, né? Receitas que você auferiu no seu escritório, e ela soma e lhe dá já um total aqui para você saber qual é o total de receita que eu tive no mês de fevereiro no escritório. Então ela te dá essa informação. A segunda informação é o total de despesas do mês. Então aqui também existe uma fórmula que calcula todos, todas as despesas obtidas no seu escritório. Então você precisa saber, por exemplo, no mês de março, quanto de despesa que você teve no seu escritório. Então aqui vai estar aqui na tela disponível para você rapidamente a informação. Bom, para que você possa ter essa célula, né, te informando a quantidade total de receita e despesa, é de extrema importância que todas as receitas e todas as despesas que você obteve no seu escritório, você registre nessa planilha. Então vamos pegar um exemplo aqui, tá? Nós temos aqui o dia do mês, então digamos que estamos no mês de março. Então, dia do mês 1, dia do mês 2, dia do mês 3, dia do mês 4, 5 e daí por diante. Aqui do lado nós temos também a continuação aqui, tá? Então, do mês do corrente temos dia 16, dia 17 e assim por diante. Então, vou voltar aqui. Então, funciona da seguinte forma: você vai olhar para qual o dia do mês que você está, na data que estou gravando esse vídeo. Estamos no dia 21 de março de 2026. Então, para eu lançar, se eu tivesse auferindo alguma receita ou tendo alguma despesa que eu precisasse registrar nessa planilha, eu teria que vir aqui no dia 21, clicar aqui nessa coluna, nessa célula, selecionar aqui quanto de receita que eu auferi naquele dia. Aqui nós temos o valor, então colocamos aqui qual foi o valor que eu obtive, qual foi, sei lá, uma consulta avulsa, sei lá, 500, cobrei R$ 500 pela consulta. Então já coloquei aqui, o cliente me pagou, já adicionei aqui. Tive uma despesa também. Então a despesa, sei lá, foi conta de luz, vou dar R$ 150. Aqui a gente coloca aqui a categoria. Qual foi a categoria dessa receita? Foi consulta, foi honorários, ou foi outro tipo de serviço. Então vou colocar uma consulta avulsa. Aqui na despesa, qual foi
a categoria que eu tive aqui. Então, digamos que tenha sido, sei lá, outras despesas. Eu posso colocar aqui de forma geral, tá? Outras despesas. Aqui eu consigo, né, detalhar, escrever aqui de repente qual foi alguns detalhes da receita ou da despesa que eu quiser. Isso aqui é um campo opcional. Aqui na conta, a gente coloca, se você quiser redirecionar a qual conta que você vai lançar essa receita ou despesa, você adiciona aqui. E o status dessa receita ou despesa, a gente coloca aqui se está paga, se está pendente, então para o seu controle. Aqui no final da célula a gente já vê que já houve um cálculo aqui, ó. Então essas células aqui, elas calculam a quantidade de receita que você teve. Então se você, por exemplo, adicionar mais uma receita aqui, ó, que eu coloquei, sei lá, R$ 1.200, tá? Vou selecionar aqui honorários. Pronto, nesse dia, no total, nesse dia aqui, eu ganhei R$ 1.700, que entrou no caixa do escritório. Já aqui, ele também puxa, né? Ele calcula a despesa que eu tive no mês. Então, se eu colocar aqui mais uma despesa, digamos de R$ 500, essa despesa foi despesas operacionais, eu tenho um valor aqui já calculado de R$ 650 automaticamente. E com isso, conforme eu for fazendo outros lançamentos nos dias, então aqui ele já traz um total de receitas que eu obtive no mês e um total de despesas que eu obtive também aqui no mês de março, tá? E assim por diante, tá? No mês de abril, maio, junho, julho, agosto e daí por diante. Aqui eu também tenho esse detalhezinho aqui que um redirecionamento, né? Então, se você clicar aqui, você é movido para essa parte da tela onde tem as outras partes, né? Os outros dias do mês. Se você tiver aqui embaixo, você consegue, caso você queira voltar ao topo, você consegue clicar aqui e ele volta aqui para o topo, tá? Bom, basicamente é isso. É de suma importância, né? Repito, é de suma importância que haja esses lançamentos para que quando você olhar aqui, né, você vir aqui para a aba de financeiro e olhar aqui o seu dashboard, o seu painel, esse painel aqui, ele se baseia justamente nessas informações que foram adicionadas por você das receitas e das despesas, tá? Bom, muito obrigado por assistir esse vídeo. Para essa aba de fluxo diário, basicamente é isso, é uma planilha simples, foi feita pensando no dia a dia do escritório de advocacia. Então é uma planilha simples, prática, que vai poupar seu tempo, vai otimizar o seu tempo, você vai ganhar mais produtividade no seu dia a dia, você vai ter mais controle do que entra, do que sai do seu escritório, informações das receitas, né, das receitas no mês, você vai ter um acompanhamento mensal ali e você não vai se preocupar em pagar mensalidades, tá? Então, você pagou uma vez, você usa ali para sempre a planilha. Bom, muito obrigado, se inscrevam no canal, compartilhe com o advogado que precisa ter essas informações, precisa ter um sistema que ajude ele no dia a dia a desafogar as demandas do seu escritório, as demandas administrativas e para que você tenha um foco maior no que mais importa, né? Que é advogar, que no final das contas é você defender do direito dos seus clientes. Bom, muito obrigado e até uma próxima.